Sejam bem-vindos. No vídeo de hoje, vamos falar de 5 coisas que você deve fazer por 3 dias para que não seja mais o mesmo. A vida, em sua rotina, muitas vezes nos empurra para um estado de inércia, não é? A gente acorda, trabalha, reage às coisas, rola o feed do celular e, de repente, dias se transformam em semanas, semanas em meses, e o que fica é uma sensação vaga de que estamos apenas existindo e não vivendo. A mente está sempre inquieta, o coração um pouco cansado, e a gente percebe que, mesmo com tudo aparentemente no lugar, falta aquela força, aquela clareza, aquela sensação de controle sobre a nossa própria história. E a grande verdade é essa: muitas vezes não nos falta capacidade ou oportunidade. O que nos falta é um alinhamento, um sopro de lucidez, que nos lembre de que a mudança não precisa esperar por um ano novo, por uma segunda-feira mágica ou por um momento perfeito. A mudança, a verdadeira e profunda mudança, começa no instante em que você decide que já é hora de viver diferente. Não importa quantas vezes você tenha tentado e falhado antes, não importa o quão longe você se perdeu de si mesmo. O que importa é que você ainda está aqui, buscando algo, e esse algo é a sua consciência te chamando de volta para casa. É a sua alma pedindo para respirar de novo. Você já parou para pensar como a maioria das pessoas vive no piloto automático? Elas dormem sem refletir, acordam sem um propósito claro, reagem a tudo sem pensar e se perdem em distrações sem sequer notar. Vivem conectadas com o mundo, com as redes, com as notícias, com a vida de todo mundo, menos com a própria. O tempo vai passando e a vida vai sendo engolida por pequenas urgências, por vozes externas, por hábitos que nos enfraquecem em silêncio. Mas e se eu te dissesse que você pode interromper esse fluxo? E se eu te dissesse que você pode fazer um experimento simples por apenas 3 dias e descobrir que sua mente ainda pode ser sua aliada e não um campo de batalha? Que ainda dá tempo? Que ainda tem jeito? Este não é um vídeo que promete uma transformação mágica ou instantânea. Ele é um convite para um experimento prático e profundo. Nos próximos minutos, eu vou te guiar por 5 hábitos inspirados no estoicismo que você pode aplicar por apenas 3 dias. 5 atitudes simples, mas poderosas, que vão te reconectar com a sua força interior, com a sua clareza, com a sua direção. E o desafio é esse: pratique, experimente, apenas 3 dias, e depois, observe o que mudou. Mas antes de começarmos, se você está realmente pronto para essa jornada, escreva agora nos comentários: hoje eu escolho mudar. E se sinta à vontade para deixar o seu like e se inscrever no canal. Agora sim, inspire fundo, venha comigo. Lição 1. Acorde antes do mundo. Existe um instante do dia que quase ninguém percebe, mas que carrega um poder descomunal. Um momento silencioso, subestimado, em que quase ninguém está acordado. O mundo ainda não começou a gritar. Não há barulho de carros, nem mensagens exigindo respostas, nem a urgência do dia pesando no ar. Tudo ainda repousa. Esse momento, simples, discreto, quase invisível, pode redefinir o curso da sua vida. É nele que você descobre quem está no controle, você ou o mundo. A forma como você começa o seu dia não é um detalhe de rotina, é uma declaração silenciosa de quem você está escolhendo ser. Pense nisso. Quando o despertador toca e você aperta o botão de soneca, você já está dizendo à sua mente ainda não. E esse ainda não vai se repetir em várias outras áreas. Ainda não começo, ainda não foco, ainda não faço o que precisa ser feito. É um sinal de que você está terceirizando a sua autoridade. Mas quando você decide levantar, mesmo com sono, mesmo com preguiça, mesmo com a vontade de ficar na cama, você envia um sinal claro: hoje, quem está no comando sou eu. É como se você estivesse em silêncio, declarando vitória sobre a inércia do corpo. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores e filósofos estoicos, escreveu: ao amanhecer, quando reluto em sair da cama, diga a si mesmo: eu tenho que ir trabalhar como ser humano. O que fui feito para fazer? Essa pergunta é um convite para lembrar que a vida não acontece quando é conveniente. Ela acontece quando é vivida com intenção. O corpo sempre pedirá conforto, mas a alma
A sua consciência pede movimento. A cama oferece segurança, mas a sua evolução pede propósito. O estoico compreende que o dia não começa quando o mundo chama, ele começa quando a mente decide levantar e cumprir seu papel de ser humano consciente e ativo no fluxo da existência. E preste atenção, não se trata de acordar às 5 da manhã. Não é sobre seguir uma rotina de alta performance. Trata-se de acordar antes do mundo. Seja qual for o seu horário, é sobre ter um espaço só seu. Um tempo antes da correria, antes da pressão, antes das vozes externas tomarem conta de você. Nesse espaço silencioso, você pode respirar com profundidade, organizar seus pensamentos, escrever algo significativo, orar, meditar ou simplesmente existir com calma e presença. Esse pequeno ritual, repetido por 3 dias, tem o poder de reorganizar o seu centro. Porque quando você desperta com intenção, você não começa o dia correndo, você começa no controle. E essa sensação de comando se espalha. Você se comunica melhor, toma decisões com mais clareza, lida com os desafios sem desespero. Tudo porque você iniciou o dia ancorado em si e não afogado nas urgências do mundo. Pense em alguém que vive no piloto automático. Desperta no último minuto, já estressado. Checa o celular antes mesmo de levantar. Responde mensagens antes de respirar fundo. Essa pessoa já começa o dia reagindo e não escolhendo. Já levanta devendo e passa o dia tentando compensar o tempo que nunca teve para si. 3 dias quebrando esse ciclo já são suficientes para você perceber o quanto vinha sendo empurrado pela vida e o quanto é possível retomar o leme. Talvez você esteja pensando que isso é bonito na teoria, mas difícil na prática. E é mesmo, porque o corpo sempre quer o caminho mais fácil. Mas o que fortalece a mente não é a facilidade, é a decisão. No fim, você não vai se lembrar do quão cansado estava naqueles 3 dias, ou de quantas vezes o sono te chamou de volta. Você vai se lembrar do que sentiu ao tomar as rédeas do seu próprio dia. Vai se lembrar do sabor do silêncio, da paz que vinha antes dos e-mails, da certeza silenciosa de que ali, naquele instante, você estava acordado para a vida, não apenas desperto. Lição 2. Fique 3 dias sem reclamar. Existe um tipo de veneno que muitos de nós tomamos todos os dias, sem perceber. Um hábito que enfraquece o espírito aos poucos, que sabota nossa força interior sem que a gente note. Não tem cheiro, não tem cor e costuma sair disfarçado de desabafo, de sinceridade, de apenas uma observação. Esse veneno se chama reclamação. E mesmo sendo socialmente aceita, ela é, na verdade, um dos hábitos mais corrosivos que existem para uma mente que quer crescer. A reclamação é como um vazamento contínuo. Parece inofensiva, mas aos poucos esgota sua energia, sua capacidade de ver o que é bom, sua clareza para agir. Reclamar te coloca no lugar de quem vê o problema, mas não faz nada para resolvê-lo, de quem sente a insatisfação, mas não domina a própria reação, de quem aponta o erro, mas não constrói a solução. E o pior, te faz acreditar que está sendo apenas verdadeiro, quando na verdade você está se afundando em um padrão de vitimização constante. Você já se pegou reclamando do trânsito sem pensar? Do tempo, do clima, das pessoas, das situações que não mudam? Já notou como, às vezes, mal começa o dia e já sai uma frase amarga da sua boca como se fosse automático? Essa é a armadilha. A mente cria atalhos para o negativismo. E quanto mais você reclama, mais o cérebro busca motivos para continuar nesse ciclo. É uma estrada que se alarga com o uso. E o que era apenas um hábito verbal vira uma mentalidade. E o que era uma mentalidade vira sua identidade. E quando você percebe, já se tornou a pessoa que reclama de tudo, mesmo quando está tudo bem. Mas aqui está a proposta. Experimente ficar 3 dias inteiros sem reclamar. Absolutamente de nada. Nenhuma frase, nenhum comentário, nenhum suspiro de impaciência.
Parece simples, mas é uma das práticas mais desafiadoras e transformadoras que você pode tentar. Porque no momento em que você tentar conter a reclamação, você vai perceber o quanto estava sendo dominado por ela. Você começa a se ouvir, começa a notar a frequência com que se coloca no papel de quem está sendo injustiçado, irritado, incompreendido. Começa a perceber como, mesmo em coisas pequenas, no café que esfriou, no aplicativo que travou, no barulho da rua, no comportamento de alguém, a reclamação se infiltra. Mas ao perceber, você ganha poder. A prática não é sobre engolir tudo calado. Não é sobre ser passivo. É sobre mudar o foco. Trocar a reação pela ação. Ao invés de reclamar, você observa. Ao invés de reclamar, você age. Ao invés de reclamar, você aceita o que não pode mudar e trabalha para transformar o que pode. Epicteto, outro grande estoico, ensinava: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Essa frase carrega uma verdade que pode virar a chave da sua consciência. A reclamação nasce da interpretação. E se você muda a interpretação, muda também a necessidade de se queixar. O trânsito não é bom nem ruim, é o que é. A chuva não é um castigo, é parte da vida. O atraso do outro não precisa te desestabilizar, pode ser uma chance de treinar a paciência. Quando você entende isso, a vida para de parecer uma ofensa constante e passa a ser um campo de treino para a sua força interior. Reclamar vicia, mas o silêncio intencional liberta. E quando você se cala por escolha, você não se reprime, você se fortalece. Você diz com o seu próprio comportamento: eu não preciso externar tudo o que me incomoda para me sentir vivo. Eu sou mais interessado em encontrar uma solução do que em criar mais ruído. Estou mais conectado com a presença do que com a queixa. Ficar 3 dias sem reclamar também te obriga a encontrar novas formas de expressão. Você começa a substituir o "isso está horrível" por "o que posso fazer para melhorar isso?". E quando você age, não há mais espaço para reclamar. Porque quem está em movimento não tem tempo para desculpas. 3 dias são suficientes para iniciar essa reeducação da sua mente. E quando a fala muda, a mente muda. Porque a palavra é um reflexo daquilo que você alimenta por dentro. No final, você não vai se lembrar das reclamações que deixou de fazer, mas vai se lembrar da paz que sentiu ao não ter dito nada. Vai lembrar do autocontrole que surgiu, da força que nasceu do silêncio e da liberdade que você experimentou ao perceber que não precisa mais reagir a tudo. Porque você está se tornando alguém que comanda o próprio interior. Lição 3. Elimine as redes sociais por 3 dias. As redes sociais se tornaram o espelho mais barulhento da nossa era. Um reflexo distorcido onde o silêncio foi substituído por notificações e a solitude por curtidas. Em vez de estarmos em nós, estamos em todos. Em vez de nos ouvirmos, passamos o dia ouvindo o que os outros pensam, sentem e consomem. E sem perceber, aquilo que era para ser uma ferramenta de comunicação virou um instrumento de dispersão. Aos poucos, a mente vai se fragmentando, o foco se dissolve e a sensação de vazio cresce, mesmo diante de um feed lotado. É difícil perceber que se está preso quando a cela é confortável. É por isso que tantos de nós continuamos abrindo as redes dezenas de vezes por dia, mesmo sem querer, mesmo sem pensar. É automático. O dedo já sabe o caminho antes da mente decidir. Você não está buscando algo. Você está apenas tentando fugir de algo. Talvez de um incômodo interno. Talvez de um silêncio que assusta. Mas uma coisa é certa: ninguém se encontra onde está sempre se perdendo. Por isso, o convite é simples e direto. Elimine o uso das redes sociais por 3 dias inteiros. Não vale só diminuir. É necessário cortar, limpar o campo, criar um espaço real de ausência digital. Nada de Instagram, TikTok, Facebook ou qualquer outro aplicativo que te arraste para longe de si. 3 dias e você verá que há muito mais vida fora da tela do que você vinha lembrando.
No começo você vai sentir um tipo de abstinência, como quem esqueceu algo importante. Vai pegar o celular por reflexo, desbloquear a tela e de repente se dar conta de que não tem nada ali que precise ver. E essa sensação é reveladora. Ela mostra o quanto você se acostumou a procurar fora aquilo que nunca vai encontrar fora. A mente não está viciada em conteúdo. Ela está viciada em estímulo, em qualquer coisa que a impeça de ficar a sós consigo mesma. Mas é justamente nesse espaço de desconforto que nasce o poder. Porque quando você silencia o ruído, você começa a escutar o que realmente importa. Seus pensamentos voltam a ter voz, suas emoções param de ser abafadas por vídeos curtos e começam a ser sentidas. Suas ideias, antes soterradas pela enxurrada de informações, finalmente voltam à superfície. E voltar para si exige desligar o que te distrai de si. Requer coragem. Coragem de não fugir da própria mente, de não se esconder atrás de telas, de encarar o próprio espelho com verdade. O estoicismo nos convida à presença, ao domínio da atenção, à clareza interior. E isso não se constrói em meio ao barulho constante da comparação e da distração. Durante esses 3 dias, use o tempo que você passaria rolando o feed para algo que nutra sua alma. Leia algo que expanda sua consciência, escreva sobre o que sente, caminhe observando o céu, as árvores, os sons do mundo real. Repare em coisas simples, como o sabor da comida, o tom de voz das pessoas, o silêncio da manhã. Volte a se surpreender com o que é vivo e não com o que é viral. A verdade é que enquanto você estiver permanentemente conectado a tudo, estará desconectado de si. E não há clareza possível em uma mente que nunca descansa. A sabedoria exige pausa, o equilíbrio exige espaço, o autoconhecimento exige silêncio. E a paz que você tanto procura não vai vir por meio de mais estímulo. Ela vai surgir quando você parar de alimentar o caos com a sua atenção. 3 dias sem redes vão fazer o mundo parar? Não. Mas podem fazer você voltar a se mover de dentro para fora. Esses dias também vão te ensinar uma grande lição. Sua presença é mais valiosa do que qualquer algoritmo. Você não precisa estar por dentro de tudo. Você precisa estar inteiro. E estar inteiro é um estado que começa com atenção. Atenção ao que você sente, ao que você pensa, ao que você consome. Ao final desses 3 dias, talvez você se sinta tão bem que nem vai sentir vontade de voltar ao seu antigo padrão de uso. Talvez você não volte igual. Sua relação com o digital terá amadurecido. Sua necessidade de se distrair terá diminuído. E, principalmente, sua mente terá provado que ela pode viver em silêncio, sem perder a força. Lição 4. Fale menos, com significado. Existe uma força invisível nas palavras que você decide não dizer. Um poder silencioso na boca que escolhe se calar quando seria mais fácil reagir. Falar menos não é apenas um exercício de autocontrole, é uma forma de sabedoria. Em um mundo onde todos falam demais, quem escolhe dizer apenas o necessário se destaca como alguém raro, como alguém que não se perde no ruído. Vivemos rodeados de conversas vazias, comentários jogados ao ar, opiniões que não foram pedidas, reações impulsivas, gritos por atenção disfarçados de conversa. E no meio desse acesso, a verdadeira comunicação se perde. As palavras perdem o peso, os discursos se tornam ecos. A verdade se dilui na verborragia. Mas existe uma forma diferente de existir. Existe um caminho mais firme. Usar a fala como quem escolhe uma flecha, com direção, intenção e precisão. O silêncio não é ausência de opinião, é presença de consciência. A boca fechada não é um sinal de fraqueza, é uma declaração de força. Porque quem precisa falar o tempo todo para afirmar que está certo, geralmente duvida de si.
Mas quem fala com intenção, quem mede as palavras antes de soltá-las no ar, quem sabe quando calar, esse já venceu metade das batalhas internas que o resto do mundo ainda nem começou a enfrentar. Por isso, a proposta é clara. Por 3 dias, fale menos. E quando falar, que tenha significado. Evite comentários impulsivos, evite falar apenas por hábito, evite preencher silêncios com ruído, e ao fazer isso, você verá o quanto falava sem necessidade e o quanto isso drenava sua energia. Essa frase atravessa o tempo como um lembrete claro de que a força verdadeira não precisa se exibir nem se justificar o tempo todo. O estoico compreende que há mais grandeza na contenção do que no excesso, mais sabedoria no silêncio do que na verborragia. Falar menos não é se calar por medo, é se calar por escolha. É dizer ao mundo: não preciso gastar minhas palavras para provar minha força, porque ela já está em mim, mesmo quando estou em silêncio. Ao falar menos, você começa a observar mais e percebe o que nunca notava: o tom de voz de alguém, a intenção por trás de uma frase, o desconforto escondido em um sorriso. Você se torna mais presente nas conversas, mais atento aos detalhes. E com o tempo, as pessoas começam a te ouvir de forma diferente. Porque o que você diz carrega algo que poucos têm: valor. Falar menos também é um ato de humildade. É admitir que nem tudo precisa ser dito, que nem toda opinião precisa ser emitida, que há momentos em que a melhor resposta é a ausência de reação, que há situações em que o melhor argumento é o olhar tranquilo de quem não precisa provar nada. Durante esses 3 dias, observe o impulso de querer comentar algo apenas por hábito. Repare quando sentir vontade de responder por cima, de corrigir alguém, de falar porque o silêncio está desconfortável. E escolha diferente. Respire. Permita que o silêncio permaneça e perceba o poder que existe nisso. A mente viciada em falar demais está muitas vezes escondendo inseguranças. E quando você se cala, você permite que essas inseguranças venham à tona e possam ser trabalhadas. Você passa a se conhecer melhor, a entender que nem tudo que sente precisa ser expresso e que nem tudo que pensa precisa ser falado. Que há força na contenção, que há inteligência na economia das palavras, que há profundidade em dizer pouco, mas bem. Ao final desse exercício, você verá que sua energia verbal estava sendo desperdiçada, que você falava demais para esconder o que não queria sentir, que usava a palavra como defesa, como distração, como escudo. E ao parar, você abre espaço para que a palavra volte a ser o que deve ser, ferramenta de construção, não arma de reação. Lição 5. Faça algo incômodo de propósito. Existe algo que a mente humana tenta evitar a qualquer custo: o desconforto. Desde cedo aprendemos a buscar o caminho mais fácil, a fuga mais rápida, o alívio mais acessível. Evitamos a dor, pulamos etapas, negociamos com a disciplina, criamos atalhos, terceirizamos responsabilidades. E sempre que o desconforto se aproxima, nosso primeiro instinto é fugir. Mas o estoicismo ensina justamente o oposto. Abrace o que é incômodo, de propósito. Não porque você goste da dor, mas porque é nela que mora a força que você ainda não conhece. A prática é clara. Durante 3 dias, faça algo que você vem evitando porque é incômodo. Algo que exige de você. Algo que mexe com a sua resistência interna. Algo que você sabe que precisa enfrentar, mas tem adiado, racionalizado, postergado. Não é uma punição, é um treinamento. É a sua mente assumindo que pode atravessar o que incomoda em vez de se esconder por trás do que é confortável. E não precisa ser algo extremo. O valor está no gesto, não na grandiosidade. Pode ser tomar um banho frio pela manhã, ficar em silêncio enquanto alguém te provoca, subir as escadas ao invés de usar o elevador, iniciar uma conversa difícil que você vem adiando, organizar aquele armário que representa um acúmulo de procrastinação, finalizar uma tarefa que você insiste em empurrar,
qualquer ação, desde que seja incômoda, desde que provoque aquela voz interna que tenta te convencer a não fazer. O desconforto, nesse contexto, não é um inimigo, é um espelho. Ele revela onde sua mente ainda está fraca, onde seu espírito ainda é frágil, onde sua vontade ainda não manda. E quando você decide enfrentá-lo por escolha, algo muda, porque o incômodo escolhido é diferente do imposto. O que você escolhe encarar te fortalece. Marco Aurélio escreveu: se algo é difícil para você, não presuma que seja impossível. E se é possível para qualquer ser humano, também é para você. Essa citação deve ser levada como um estandarte por quem deseja crescer de verdade. Porque a dificuldade é um convite disfarçado. Ela se apresenta como limite, mas carrega a chance de expansão. E quando você aceita esse convite, mesmo sem vontade, mesmo com medo, mesmo com preguiça, você dá o primeiro passo em direção a um novo nível de força. Durante estes 3 dias, faça um pequeno compromisso diário com o desconforto. E observe. Observe a sensação. Observe a voz que te tenta desistir. E perceba o quanto você é capaz. Ao final, a sensação de dever cumprido, de vitória sobre a sua própria inércia, será um combustível poderoso para continuar crescendo. Ao longo dos últimos minutos, falamos sobre 5 práticas que, embora simples, têm o poder de transformar a sua vida. Acordar antes do mundo para ter um tempo só seu, ficar 3 dias sem reclamar para fortalecer a sua mente, eliminar as redes sociais por 3 dias para se reconectar consigo mesmo, falar menos, mas com mais significado para ter mais clareza, e fazer algo incômodo de propósito para abraçar o desconforto e encontrar a sua força. E qual é a grande lição de tudo isso? A transformação não está nos grandes feitos, ela está nos pequenos, mas consistentes atos de autodomínio. Está na sua capacidade de escolher. Escolher levantar quando o corpo pede soneca. Escolher o silêncio quando a boca pede para reclamar. Escolher a presença quando a mente pede para se distrair. Escolher a intenção quando o mundo pede o excesso. E escolher a disciplina quando a vida pede a fuga. O estoicismo não é sobre ser insensível, é sobre ser inabalável. É sobre construir uma fortaleza interna que nenhuma tempestade externa pode abalar. E essa fortaleza se constrói, tijolo por tijolo, a cada pequena vitória diária, a cada escolha consciente. Então aceite o desafio. Escolha 1 ou 2 desses hábitos e comece hoje, por apenas 3 dias. E depois, volte aqui nos comentários e me conte o que mudou. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos que vão te ajudar a viver com mais sabedoria e paz interior. A sua jornada estoica está apenas começando